Meu nome é Antônio Geraldo, mas por aqui todo mundo me chama de Seu Tonho. Sou o zelador do cemitério do Rosário há quase 20 anos. Um campo antigo, escondido no alto de um morro em Minas, onde o vento parece sussurrar coisas que ninguém ousa repetir. A rotina ali é sempre a mesma: cortar o mato, cuidar das lápides, fechar o portão antes do sol desaparecer atrás dos morros. Mas naquela quarta-feira, algo foi diferente. Chegou um corpo no começo da tarde. Um homem, uns 50 e poucos anos, rosto coberto até o queixo, caixão lacrado. Nem a família quis abrir para ver. A funerária veio direto do hospital. Disseram que era melhor assim. O enterro foi rápido, silencioso. Apenas 3 pessoas. Uma mulher com os olhos inchados, um rapaz de chapéu escuro e o pastor que mal conseguia manter a voz firme. Ninguém falava muito. Eu olhava para o chão, mas sentia que tinha algo errado com aquele caixão. Quando joguei a primeira pá de terra, senti um arrepio nas costas, mas segui o protocolo. Só que mesmo depois de cobrir tudo e assentar a pedra, não consegui sair dali logo. Fiquei parado, como se esperasse algo acontecer. Mas nada aconteceu. Ainda. 2 dias depois, o telefone da administração tocou cedo. Era a funerária. Outro enterro agendado, sem aviso prévio. Nome do falecido: Manoel Jacinto da Silva. Esse nome me gelou. Era o mesmo do homem que eu tinha enterrado 2 dias antes. Fui até o livro de registros e conferi. Mesmo nome, mesma idade, mesmo bairro, mesmo número de identidade. Pensei que fosse algum erro grotesco de papelada. Liguei de volta. Do outro lado, a voz fria respondeu: "É isso mesmo. O corpo foi liberado ontem à noite. Estamos a caminho." Desci até o portão para esperar. Quando o carro fúnebre chegou, o caixão era diferente, mas o nome estava lá, escrito com letras tortas no lacre de papel: Manoel Jacinto da Silva. Eu senti as pernas amolecerem. Ainda tentei dizer que ele já havia sido sepultado, que podia haver um engano. Mas o responsável pela funerária só me encarou e disse baixo: "Seu Tonho, esse aqui é o original. O outro não era ele." Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. Não era medo, era um incômodo estranho. Como quem sente que deixou uma porta aberta e esqueceu qual. Às 3 da madrugada, o vento ficou mais frio. A janela da minha casinha, ao lado do cemitério, rangeu como se alguém tivesse encostado. Levantei, olhei pela fresta e, juro, vi uma sombra entre os túmulos, parada, como quem espera. Fui até a porta, peguei a lanterna, mas ela só piscava. Tentei acender a luz do quintal, queimada. Aquilo já estava virando mais do que coincidência. Na manhã seguinte, quando fui fazer a ronda, percebi que a cova do primeiro enterro estava diferente. A terra parecia mexida, mas o cimento da lápide seguia intacto. Achei que talvez minha mente estivesse me pregando peça, até encontrar pegadas. Vinham da cova recém-aberta do segundo Manoel e iam até a lápide do primeiro. Passos fundos, arrastados, como se alguém tivesse caminhado por dentro do cemitério, durante a noite. Na sala dos fundos da administração, há um armário velho que ninguém mais usa. Lá dentro ficam pastas antigas, papéis mofados e um livro de registros que vai além da burocracia. Ele guarda histórias que não foram contadas. Comecei a procurar pelo nome do Manoel Jacinto desde os anos 60. E lá estava ele. 1967. Internado por delírios místicos e conduta perigosa. A nota era escrita à mão, diferente das outras. Um detalhe me prendeu o olhar: transferido para o Hospital Colônia em Barbacena. Falecimento presumido. Corpo não encontrado. Presumido? Então aquele homem nunca teve um enterro? Continuei folheando, as mãos trêmulas. No fundo do livro, entre 2 páginas coladas, havia um envelope. Dentro, um papel envelhecido com um símbolo estranho. Um círculo com 2 cruzes espelhadas e a inscrição: "Quem mente à morte, paga em duplicidade. Um nome para a vida, um corpo para o vazio." E logo abaixo, escrito em letra trêmula, o mesmo nome: Manoel Jacinto da Silva. Senti o chão sair debaixo dos meus pés. Não era um erro de papel, não era coincidência, era um acerto de contas. Cheguei no cemitério antes do sol nascer. Não dormi. Passei a noite de vela acesa, lendo e relendo aquele papel. Quem mente à morte, paga em duplicidade.
Peguei a lanterna, o diário velho, e fui direto para a cova do primeiro enterro. Parei diante da lápide. A pedra estava trincada, como se algo lá embaixo estivesse empurrando para sair. Ajoelhei. Encostei a mão na terra ainda úmida, e pela primeira vez ouvi claramente uma voz, baixa, rasteira, como se viesse do fundo da terra. Seu Tonho. Chegou a hora. Comecei a cavar. Com as mãos, com a pá, com o desespero. Cada pá de terra me arrancava o ar, até bater na madeira. Mas quando levantei a tampa do caixão, não tinha ninguém, nem pano, nem corpo, nem vestígio. Só um espelho, encaixado no fundo, envolto por terra escura e raízes mortas. E no reflexo, o meu rosto. Mas não era bem o meu. Era pálido, mais velho, com os olhos fundos, sem luz, como se já estivesse do outro lado. A mão tremeu, a lanterna caiu, o espelho rachou, e então a luz apagou de vez. Acordei no chão da capela, sem saber quanto tempo tinha passado. As velas acesas tremulavam como se algo tivesse acabado de sair dali. Levantei com dificuldade e fui até o escritório. Precisava checar algo. Peguei o livro de registros. Abri na última página e lá estava, escrito com letra firme: falecimento, Antônio Geraldo, 24 de abril de 2025. Motivo: colapso súbito. Enterro autorizado. Setor 7, jazigo 43. Assinado por mim mesmo. Desci até o setor 7. O jazigo 43 estava lá, fechado, selado com cimento fresco. No centro da lápide, meu nome. Caí de joelhos. Não havia dois mortos, havia um só. E alguém precisava ocupar o lugar que o outro fugiu. Naquele dia, percebi que a morte pode ser adiada. Pode até ser enganada. Mas cedo ou tarde, ela volta. E se não encontra o que procura, leva o que tiver o mesmo nome. Hoje, o cemitério continua em silêncio. Mas às vezes, quando o vento passa entre as lápides, ouço meu próprio nome, vindo debaixo da terra. Relato 2. Ela desapareceu no rio Caeté e voltou com outra voz. Meu nome é Marilene. Tenho 19 anos e sou de Bragança, Pará. Nasci ouvindo histórias sobre o rio Caeté, esse que passa largo, profundo e silencioso perto da casa da minha avó. Dizem que ele carrega as palavras dos mortos e os segredos dos vivos. Só que ninguém fala isso alto. Naquele dia, eu fui com 2 amigos até uma parte do rio que chamam de Boca da Coruja, um trecho esquecido, onde a corrente puxa forte e o mato em volta parece respirar. O céu estava limpo, o sol rachava, e a gente só queria se refrescar. Mas quando entrei na água, senti o fundo ceder. Era como se o rio abrisse mais do que devia, como se existisse outro espaço por baixo. E então, tudo escureceu. Me disseram depois que eu sumi por quase 4 horas. Quando voltei, estava de pé na margem, molhada até o pescoço, olhando para eles em silêncio. Mas os olhos, segundo minha amiga Tainá, não eram mais os meus. Naquela noite, ninguém falou comigo, nem mesmo minha avó. Eu só fiquei sentada no banco da varanda, olhando para o rio ao longe. O corpo parecia meu, mas algo dentro pesava, como se tivesse alguém a mais dividindo o espaço. Foi depois da meia-noite que a avó saiu. Eu estava deitada na rede, os olhos fechados, e de repente falei, mas não com minha voz. Era uma voz grossa, abafada, lenta. Ela dizia nomes de lugares que eu nunca tinha escutado. Caminho das Pedras Finas, Sangradouro, Boca do Fundo. Minha avó entrou no quarto no escuro e disse firme: isso que está dentro dela não é de agora, e não é daqui. Tentaram me benzer no dia seguinte lá na casa de Dona Mocinha, mas a vela apagava sozinha. A água do copo ficou preta. Dona Mocinha apenas olhou para minha avó e falou sem rodeio. Ela entrou no rio, mas quem saiu não foi só ela. Eu não dormia mais como antes. O corpo deitava, mas a mente mergulhava num lugar que parecia mais real que o dia. Comecei a sonhar com um fundo de rio que não acabava nunca. Tinha pedras brancas empilhadas, uma por uma, como se alguém tivesse montado um altar no fundo da água. E no centro, um espelho oval, afundado na lama, mas brilhando com uma luz própria. Toda noite era o mesmo caminho. Eu andava descalça no leito do rio, a água subindo devagar pelo corpo. E quando olhava para o espelho, meus olhos estavam fechados.
mas o reflexo me encarava de volta. Comecei a desenhar. No caderno, na parede do quarto, na poeira da janela. Era sempre o mesmo sinal. Um círculo, e dentro dele 2 cruzes espelhadas. Minha avó, que sempre rezou para quebranto e viu coisa demais nessa vida, pegou o desenho na mão e ficou muda. Depois sussurrou: "Isso não é teu. Isso vem de outro tempo." Ela levou o desenho para um senhor de uma vila ribeirinha chamada Bacuriteua, um homem calado que vive à beira do mangue. Quando viu o símbolo, disse apenas: "Esse selo é usado quando alguém traz uma alma que não devia voltar, e ela só fica se tiver onde se prender." Naquela tarde, a avó me chamou para sentar com ela no terreiro. A voz dela vinha baixa, como quem não queria acordar coisa que dormia no ar. "Te contaram da Marinette?" Ela perguntou. Eu neguei com a cabeça. Foi há mais de 40 anos. Ela sumiu no mesmo lugar do rio, quase na mesma idade que tu. Quando voltou, também calada, também com os olhos que não eram dela. Ficou estranha. Escutava vozes, sorria para a parede. Ficava dias escrevendo nomes no chão com os dedos molhados. E então, um dia, sumiu de novo. E nunca mais voltou. Fiquei gelada por dentro. A história era igual à minha. Na noite seguinte fui no quarto e de novo tive o sonho. Mas agora eu vi alguém de costas diante do espelho no fundo do rio. Ela se virava lentamente. E o rosto que olhava de volta não era o meu, nem o dela. Era algo sem forma, com olhos opacos e um sorriso que não acabava. Acordei gritando. E minha avó só disse: "Ele quer ficar." No sábado à noite, a avó chamou um conhecido que fazia trabalhos no mato. Seu Raimundo. Chegou calado, de barco, vindo de uma vila no fundo do rio. Trouxe só um pano, um punhado de cinza e um peixe de escama preta envolto em folha de bananeira. Ele olhou para mim e não me cumprimentou. Apenas perguntou: "Ela já falou com ele?" Eu nem precisei responder. O homem acendeu uma vela dentro de um copo com barro do rio, sussurrou palavras que eu não entendi. E então disse para minha avó: "Não tem mais reza, nem remédio." "E o que a gente faz?" Ela perguntou. "Leva ela de volta, lá, onde ele veio." Na madrugada, fomos para onde o rio encontra o mar. Chamam aquilo de Boca do Caeté, um lugar onde a água perde a doçura e começa a salgar. Seu Raimundo desenhou símbolos na areia, me fez entrar descalça no mangue, com a maré baixa, e disse: "Fica ali, de frente para o leste. Quando ele vier, não fala, só ouve." "E se ele não for embora?" Perguntei. Ele me encarou. "Então tu vai com ele." Fiquei ali. O vento parou. O mangue calou. E do meio da água surgiu uma silhueta, pequena, escura, com os olhos onde não devia ter olhos. Ele não andava, deslizava. Parou a poucos passos de mim e falou, com a minha própria voz: "Eu vim no teu nome. Agora é tua vez de ir no meu." Eu não lembro bem do que aconteceu depois. Só que meu corpo caiu e meu peito queimava como se tivesse engolido fogo com sal. Vi flashes do fundo do rio, vi a menina antiga, vi outras, vi homens, vi um caminho, feito de nomes riscados na terra. Acordei na rede de casa, com a avó rezando baixinho. Ela me olhou como se tivesse esperado muito tempo e perguntou: "É você que voltou?" Fiquei em silêncio. Olhei para minha mão. Tinha um corte que eu não lembrava. Um símbolo feito com sangue seco. O mesmo selo, mas não do lado de dentro, do lado de fora. Desde aquela noite, o espelho do quarto não me reflete direito. E às vezes, quando passo perto da água, ela borbulha mesmo sem vento. Uma parte de mim ainda está lá embaixo. Mas seja o que for que voltou, não foi embora. Terceiro relato. O vizinho do 405 morreu, mas nunca deixou o apartamento. Meu nome é Jorge. Tenho 34 anos, técnico em informática. E não sou o tipo de pessoa que acredita fácil nessas coisas. Cresci em apartamento, durmo com a porta fechada, tomo café às 3 da tarde e tenho mania de verificar o gás 2 vezes antes de sair. Nada nunca me tirou o sono. Até agora. Me mudei para Mogi das Cruzes com a ideia de recomeçar. Tinha terminado um relacionamento de 6 anos, saído de um emprego onde virei sombra, e estava cansado da sensação de ser visita na própria vida. Encontrei o 404 por acaso, num prédio antigo, discreto, com aluguel barato e vizinhança quieta. O silêncio foi o que me convenceu.
O prédio era estranho, mas não assustador. Não de cara. O corredor do quarto andar era mais frio que os outros, com paredes úmidas e tinta descascando perto do teto. O zelador, um senhor baixinho de voz rouca, me entregou a chave como quem entrega um segredo. Tá tudo certo no 404. O anterior ficou pouco. Ele hesitou. Só... se ouvir coisa vindo do 405, finge que não é com você. Eu franzi a testa. Mas tem alguém morando lá? Ele coçou a cabeça. Não desde que... Bom, desde que o último morador saiu de lá de vez. Morreu? Morreu, respondeu seco. Mas não é isso. É que ninguém viu ele sair. Aquilo ficou na minha cabeça, mas confesso, dei risada. Achei que fosse papo de porteiro supersticioso tentando meter medo no novato. Mal sabia eu o que estava vindo. Na primeira semana tudo parecia normal. Organizei minhas coisas devagar, tomei café em silêncio, ouvi minhas playlists velhas e comecei a me reconectar comigo mesmo. Era exatamente o que eu precisava. Até o apartamento era mais arejado do que parecia. Mas à noite, o clima mudava. Não de um jeito óbvio. Era como se o ar ficasse mais grosso. Como se os sons de fora tivessem medo de entrar. E foi aí que eu percebi. O 405 tinha uma presença. Não luz, não sombra. Presença. Na 7ª noite, escutei os primeiros sons. Era por volta das 2 da manhã. Eu estava terminando uma série qualquer quando ouvi algo vindo da parede atrás da TV. A que fazia divisa com o 405. 3 passos. Pausados. Arrastados. Depois, o barulho de uma cadeira sendo empurrada no piso. E uma leve batida. Não de porta, de parede. Desliguei a TV. Fiquei ouvindo. Os passos voltaram. Dessa vez mais lentos, quase pensativos. Levantei devagar e fui até a parede. Encostei o ouvido. E então ouvi claramente uma respiração longa, quase dentro da minha orelha. Dei um pulo para trás, coração acelerado. A primeira reação foi racionalizar. Talvez algum cano, ou vizinho de cima. Mas o 405 não tinha morador. A chave estava registrada na recepção. E o síndico tinha dito com todas as letras. Ninguém mexia ali. Na noite seguinte, os ruídos voltaram. Dessa vez, bati na parede. 3 toques, secos. E, para meu espanto, 3 toques responderam. Idênticos. Mesma força. Mesmo intervalo. Engoli seco. Peguei o celular e comecei a gravar o áudio, mesmo sem saber o que esperava capturar. No dia seguinte, aumentei o volume da gravação e coloquei os fones. Era quase imperceptível, mas estava lá. Uma voz rouca, como arranhada de dentro para fora, dizendo: Jorge. Depois daquela segunda noite, passei o dia inteiro tentando encontrar alguma explicação razoável. Fui até o síndico com a desculpa de pedir os documentos do prédio. Queria entender melhor quem morava ali, se tinha histórico de barulho, infiltração, qualquer coisa que justificasse o que eu estava ouvindo. Ele me olhou como quem já esperava aquilo. O barulho do 405, né? Fiquei em silêncio por um segundo. Talvez só queria entender quem já morou ali. Ele suspirou e, depois de hesitar, abriu um armário antigo na sala da administração. Tirou de lá uma pasta de plástico grosso, envelhecida, com as fichas de moradores organizadas à mão. Fiquei ali, folheando, até encontrar o que procurava. Apartamento 405. Nome: Luiz Felipe Arantes. Entrada: 2016. Saída: a linha da saída estava riscada com caneta preta, várias vezes, com força. E ao lado, em letra menor, como um bilhete secreto: não finalizado. Parei. Repeti aquilo em voz baixa. O síndico já tinha saído da sala, me deixando sozinho. Continuei folheando e achei uma observação datada de 2020. Morador desaparecido. Última movimentação registrada. 19 de setembro, às 23h10. Corpo retirado pela funerária, mas sem registro de sepultamento confirmado. O sangue gelou. O que isso queria dizer? Saí dali com a pasta na mão até o zelador me chamar de volta. Isso aí não devia ter visto, não. Tem coisa que, quando a gente puxa, não volta pro lugar. Não respondi. Só pensei. Por que alguém riscaria a saída de um morto? Naquela noite, antes de dormir, fui até a parede do 405 e apenas encostei a mão. Quis sentir algo. Qualquer coisa. Não ouvi nada. Mas quando apaguei a luz do quarto e deitei, a sensação era outra. Como se alguém estivesse acordado do outro lado da parede.
como se estivesse ouvindo a minha respiração também. De repente, a luz da cozinha acendeu sozinha. Levantei devagar, os pés gelados no chão de cerâmica. A porta da geladeira estava entreaberta, mas não tinha vento, nenhuma janela aberta. Na manhã seguinte, a vizinha do andar de cima, uma senhora chamada Dona Norma, que sempre deixava o lixo no corredor antes das 7, me parou com os olhos arregalados. Filho, desculpa perguntar. Sim? Você tem irmão gêmeo? Não. Por quê? Porque ontem à noite eu vi você entrando no 405. Travei. Não, eu moro no 404. Nunca entrei no 405. Ela ficou ainda mais pálida. Mas eu vi. Era você. Mesmo jeito de andar. Mesmo casaco. Olhou pra mim e tudo. Só que... Ele estava sorrindo. Mas os olhos estavam mortos. Na noite seguinte, eu não consegui segurar a curiosidade. Ou o medo. Ou talvez os dois disfarçados de impulso. Esperei dar 3 da manhã. O horário em que o corredor fica mudo e o elevador nunca apita. Peguei o molho de chaves antigo que o zelador tinha esquecido na porta da administração e fui até o 405. A chave girou, mas travou, forçada, como se algo do outro lado resistisse. Mas quando insisti mais uma vez, com um estalo seco, ela girou completamente. A porta se abriu. O cheiro me atingiu primeiro. Não era de coisa podre. Era um cheiro doce, velho, como flores esquecidas num cemitério. E ferro, como ferrugem molhada. Liguei a lanterna do celular. O apartamento estava montado, como se alguém ainda morasse ali. Mesa posta, cama arrumada, roupa no varal. A TV desligada refletia minha silhueta tremendo. Mas havia algo errado nas fotos penduradas na parede. Todas mostravam a mesma pessoa, Luiz Felipe Arantes, o antigo morador. Mas em uma das fotos, eu também estava, parado ao lado dele. Mesmo rosto, mesma jaqueta, mesmo corte de cabelo. Mas eu nunca tirei aquela foto. A lanterna piscou, e então percebi o espelho na parede da sala. Era grande, ovalado e embaçado só no centro, como se algo do outro lado respirasse devagar. Me aproximei sem saber por quê. E antes mesmo de chegar perto, o espelho clareou sozinho. E o que vi ali não era um reflexo. Era ele, Luiz, com o meu rosto, mas sorrindo. Um sorriso que eu não conseguia fazer há anos. Ele ergueu a mão e encostou no vidro. E quando eu fiz o mesmo, senti o calor do outro lado. Não lembro de sair do 405. Só lembro da luz do corredor piscando e de acordar no sofá do meu apartamento, com a TV ligada num canal que não pegava mais. Na cozinha, os talheres estavam organizados de outra forma, os quadros trocados de parede. Meus sapatos estavam limpos, mas eu não limpava eles desde a mudança. Naquela manhã encontrei o espelho do banheiro com algo novo. Na parte interna, como se escrito por dentro do vidro, uma frase: "Você me deixou entrar." Comecei a notar pequenas coisas nos dias seguintes. Eu esquecia palavras que sempre usei. Assinava meu nome diferente. Uma vizinha me chamou de Luiz, e eu respondi sem perceber. No espelho, meu reflexo começou a se mover antes de mim. Primeiro frações de segundo, depois passos inteiros. Num deles, ele sorriu, e eu não. Tentei sair do prédio, arrumar outro lugar. Mas toda vez que me afastava mais de 2 quilômetros, a cabeça doía, o nariz sangrava e o carro parava. Comecei a entender. Alguém precisava ficar no lugar de Luiz. E eu deixei isso acontecer. Hoje, eu ainda moro no 404, mas às vezes acordo no 405. E quando passo pelo espelho da portaria, o reflexo nem sempre me reconhece. Relato 4. Voltei para casa, mas algo ficou em 7. Além. Meu nome é Renan. Tenho 27 anos. Estudo arquitetura na UFC. E moro sozinho num kitnet no Dionísio Torres. Não sou do tipo que acredita em lenda urbana, muito menos nessas histórias de outra dimensão, que o pessoal espalha nos fóruns. Já vi amigo jurar que a sombra mexeu sozinha ou que ouviu a voz da avó morta, mas sempre fui mais pé no chão, ou pelo menos eu achava que era. O que eu vou contar aconteceu numa sexta-feira, no fim da tarde. Não tinha nada de especial nesse dia, justamente por isso ficou marcado. Tinha saído de uma aula pesada sobre projetos urbanos e estava com a cabeça cheia. Ainda levei uma bronca do professor por causa da prorrogação do TCC,
Almocei apressado num self-service qualquer da Bezerra de Menezes e fui para o terminal do Papicu, decidido a voltar para casa e sumir do mundo por umas horas. Lá pelas 5h20, quando a muvuca já estava maior, fui direto para o ponto onde sempre pego o 707, o Parangaba, Papicu. Esse ônibus me deixa a 3 quarteirões de casa, perto da descida do viaduto da Raul Barbosa. O letreiro parecia o mesmo, a rota batia, o modelo era igual aos outros da frota antiga da Etufor. Mas quando entrei e sentei, reparei num detalhe que não bati na hora. A luz interna parecia fraca, como se os tubos estivessem oscilando, e a sensação era de abafamento, mesmo com as janelas abertas. A ficha só começou a cair quando, 5 minutos depois, vi o letreiro interno piscando. 717. Não era o 707. Levantei na hora, fui até o cobrador, que parecia meio distraído, e perguntei: "Esse aqui passa pela Raul Barbosa?" Ele olhou para mim com um olhar perdido, como se não entendesse a pergunta. "Vai para onde tem que ir?" Voltei para o meu banco sem saber se ria ou me preocupava. Talvez fosse só um erro no sistema. Talvez o cobrador fosse novo. Talvez nada. Logo depois da rotatória da BR-116, o ônibus virou por uma rua que eu juro nunca ter visto antes. E eu conheço Fortaleza bem demais para me perder em linha de ônibus. Era uma via estreita, com calçamento antigo, como pedra-sabão, e postes baixos, de luz amarelada. Nenhuma placa, nenhum comércio, nenhum pedestre. Foi aí que notei outra coisa. Ninguém falava. Sabe aquele burburinho que sempre tem em coletivo? Gente ligando para alguém, áudio do WhatsApp no último volume, criança chorando? Nada. Só o som do motor. Os passageiros pareciam anestesiados. Um senhor de terno com a gravata torta olhava fixamente para o vidro. Uma mulher mais nova folheava uma revista rasgada de cabeça para baixo. E um adolescente com o fone de ouvido pendurado dormia. Ou fingia dormir. A luz do teto oscilou de novo. Quando olhei pela janela, o que vi foi pior. A cidade parecia ter desaparecido. A paisagem urbana deu lugar a terrenos baldios, mato alto e ruas estreitas que se multiplicavam feito labirinto. Pensei em puxar a cordinha, mas não vi o botão, nem o fio. Comecei a suar. Peguei o celular. Sem sinal. Foi então que o ônibus parou. Sem ponto. Sem gente descendo. Sem motoristas passando ao lado. Só parou. No meio de lugar nenhum. E lá fora, no breu do outro lado da rua, tinha alguém em pé. Sem rosto visível. Sem movimento. Só parado. Esperando. A porta do ônibus abriu. Ninguém desceu. Ninguém subiu. Mas o cobrador se levantou do assento como se tivesse recebido uma ordem silenciosa. Deu 2 toques no ferro da catraca. Voltou e puxou a cordinha que, até então, eu jurava que não estava lá. O ônibus seguiu. O lugar por onde ele andava não tinha nome, nem vida. As ruas eram estreitas e todas pareciam iguais. As calçadas cheias de rachaduras, árvores sem folhas, postes baixos com luz tremendo, mas sem insetos, sem pombos, sem latido de cachorro. Tudo tinha um ar de montagem, como cenário de teatro abandonado. O mais estranho, as casas não pareciam usadas. Tinham grades, portões, às vezes até roupa no varal, mas nenhuma janela aberta, nenhum carro na garagem, nenhum som de TV. Era como se tivessem sido habitadas por alguém que aprendeu a fingir que vivia ali. Em certo momento, o ônibus parou de novo. E dessa vez, o homem do terno levantou, desceu em silêncio e entrou direto em uma casa de portão azul, como se soubesse o caminho. A mulher da revista levantou em seguida, depois um adolescente. Cada um descia sem olhar para o motorista, sem trocar palavra. E o portão azul continuava abrindo para todos eles, um por um, como se fosse o mesmo lugar para pessoas diferentes. Fui até a frente do ônibus e perguntei, já sentindo o coração acelerar: "Ei, onde é isso aqui?" O motorista olhou pelo retrovisor e pela primeira vez sorriu. Mas o sorriso não era simpático. Era como o de alguém que sabe demais. E respondeu: "Já tá chegando." Sentei de volta tentando manter a calma. Respirei fundo. Tentei abrir a janela. Estava travada, como se tivesse sido colada por dentro. Pelo reflexo do vidro, comecei a reparar nos outros passageiros que ainda restavam. Um homem velho de boina, que mexia lentamente uma moeda na mão.
Uma mulher de cabelo branco preso num coque apertado, que olhava fixo para o chão, e um garoto pequeno, com uniforme de escola. Os sapatos estavam cheios de lama vermelha, como se tivesse andado quilômetros. Mas todos estavam sozinhos. Foi só quando percebi isso que me dei conta. Ninguém ali parecia vir com ninguém. Era como se todos tivessem sido puxados de lugares diferentes, largados ali por acaso, ou por alguma força que os conectava sem que soubessem. O ônibus virou à esquerda numa rua estreita que mais parecia um beco. As casas agora tinham números, mas os números não seguiam ordem. Vi uma casa com o número 13 entre uma 102 e uma 88. Na esquina, uma placa de rua pichada, com letras tortas que mal davam para ler. Mas consegui ver um pedaço. E além. O tempo pareceu parar. De repente, o ônibus freou com força. Alguém, ou algo, atravessou a rua na frente. Não vi o rosto, só a silhueta. Alta, magra, o corpo envolto num pano escuro. Andava curvado, como se carregasse o mundo nas costas. O motorista não buzinou, não reclamou, só esperou. E quando aquela figura passou, ela virou o rosto direto para mim. Mas o rosto não tinha traços. Só um vazio onde deviam estar olhos e boca. A partir dali, eu parei de tentar entender. Não sei quanto tempo passou. O relógio do celular travou nas 3h33 da tarde. Mas o céu do lado de fora parecia 6 da manhã. Ou talvez 10 da noite. A luz era cinza, como se alguém tivesse diminuído o contraste da realidade. Resolvi tentar descer. Fui até a frente do ônibus e disse: "Quero descer aqui. Pode parar?" O motorista me olhou pelo retrovisor de novo e disse com uma voz que não combinava com ele. Era uma voz grave, distante, como se viesse de uma garganta cheia de terra. "Quem entra por engano, só sai com troca." "Como assim?" Mas ele não respondeu. Puxei o botão da parada com força. Nada. As luzes internas piscaram. E no painel do motorista apareceu algo estranho. Não era um número de linha, era uma palavra. Reconhecido. Foi então que reparei. Todos os passageiros agora estavam virados para mim. Todos. Olhos fixos, sem expressão. Como se esperassem algo de mim. Ou me julgassem por algo que nem eu sabia. Voltei correndo para o fundo do ônibus. Tentei forçar a porta de emergência. Tentei abrir a janela com o pé. Nada cedia. Na última tentativa, bati a cabeça com força numa barra de ferro. Apaguei. Sonhei que corria por vielas cobertas de neblina, com gritos distantes e sirenes que vinham debaixo da terra. Uma criança me chamava por um nome que não era o meu. Felipe. Felipe. Por que voltou? Acordei com a testa sangrando. Estava sozinho no ônibus, parado num terminal. Mas não era nenhum terminal que eu conhecia. As placas estavam em português, mas os nomes não existiam. Rua nenhum lugar. Bairro origem. Terminal setor 0. Andei sem rumo por alguns minutos, até um homem de uniforme azul aparecer e perguntar: "Tá perdido?" "Sim, quero voltar para Fortaleza." Ele me olhou por um segundo a mais do que devia. Depois sorriu. "Você já está de volta, filho. Pega a próxima linha da beira-mar e vai em paz." Entrei no ônibus seguinte, número 707. Tudo parecia normal. Pessoas normais. Cidade viva. Luz do sol. Voz no terminal. O cheiro de mar. Fortaleza tinha voltado. Mas algo em mim não voltou. A primeira coisa estranha. Minha chave não funcionava na porta de casa. Precisei pedir ajuda ao porteiro, que jurava não me reconhecer. Depois, a senhora do apartamento ao lado sorriu quando me viu e disse: "Ué, voltou mais cedo hoje, Felipe?" Meu nome é Renan. Na manhã seguinte, revisei meus documentos. Tudo certo. Menos um detalhe. Minha carteira de estudante tinha uma foto antiga. E o nome: Felipe Duarte Araújo. Comecei a receber e-mails com esse nome. Ligações. Minhas senhas de sempre não funcionavam mais. E quando olhei no espelho, não me reconheci. A expressão era minha. O corpo era o mesmo. Mas o olhar não era o meu. Hoje, quando caminho pelas ruas, as pessoas me cumprimentam como se eu sempre tivesse estado aqui. Mas por dentro, algo continua fora do lugar. Como se minha memória lembrasse de outra versão da cidade. De outro eu. O 707 ainda passa, todo fim de tarde. Mas eu nunca mais olhei para o letreiro. Porque
Porque no fundo, acho que quem voltou naquele dia não fui eu.